começou aqui, tá? Já? Então tá bom. Ação FM, 13 horas mais 27 minutos, 13h27. Muito boa tarde a todos os nossos amigos que estão aí na sintonia da Rádio Ação FM, uma nova rádio cada dia melhor, nos acompanhando pelo rádio, né, pelas ondas da Ação FM. Uma boa tarde a todos vocês. Importante, né, doutor? E agora também nós queremos mandar um grande abraço aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham através da live no Facebook. Para você acompanhar, entrar aí no Facebook do Elvésio, que está, né, doutor? Elvésio Nani Ricardo. Então você entra aí no Facebook do Elvésio Nani Ricardo. Um abraço a todos aí, obrigado aí por participarem. No nosso quadro aqui de toda quarta-feira, né? Nós estamos começando experimentalmente toda quarta-feira, mas nós já combinamos, pode ser na terça, pode ser nas quintas, depende da agenda que o Dr. Elvésio tiver. Mas nós combinamos, primeiramente, de ser toda quarta-feira, e assim o será por enquanto. Mas quando for também em outro dia da semana, será no mesmo horário, né, de segunda a sexta, e a gente previamente vai avisar os amigos ouvintes que nos acompanham aí neste quadro aqui da rádio. E nós estamos ao vivo, né, mais uma vez pela live, é sempre bom frisar, do Elvésio Nani Ricardo, tá bom? Você que nos acompanha aí, e também para os ouvintes da rádio Ação FM. Doutor Elvésio, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos os ouvintes, aqueles que nos veem aí pela live, um grande abraço. É mais uma vez um prazer, uma honra estar aqui, né? Semana passada a gente veio falando sobre as alterações na legislação trabalhista, teve uma repercussão boa, isso é importante, né? Então eu coloco aí o meu trabalho, o meu escritório à disposição de vocês da rádio, dos ouvintes, do que for necessário. Estou aqui à disposição. Hoje nós vamos dar sequência à matéria trabalhista, né? Porque aqui em Campanha e região, nós sabemos, tem muito comércio, muita empresa, muita fazenda, e tem algumas rotinas trabalhistas que são essenciais, que é bom a gente dar uma relembrada, né? Eu, durante a minha carreira, principalmente quando atuei em Belo Horizonte, eu dava essa palestras para as empresas, né? Para que não só para que os funcionários das empresas, os empregados, mas também para contadores, para que eles se atualizem e entendam um pouquinho mais sobre a legislação trabalhista. Sobre as rotinas trabalhistas, né? Vocês vão ver que são corriqueiras que acontecem naturalmente dentro de um contrato de trabalho, e é bom a gente dar uma pincelada aqui e relembrar de tudo. E é sempre muito bom, interessante para o trabalhador e também para o empregador, né? Ficar por dentro de tudo, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a relação trabalho. Vale lembrar o que eu disse semana passada, que a nova lei trabalhista trouxe a conversa, o diálogo entre patrão e empregado, né? Então é importante que a partir de agora isso seja mais respeitado ainda do que era antes. Certo. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, são 13 horas mais 31 minutos. Doutor Elvésio, qual o prazo que o empregador tem para efetuar o pagamento do salário? Existe um prazo, uma data específica, ou isso pode ser combinado? Existe uma legislação. Nós temos que lembrar que a grande fonte do direito do trabalho é a CLT. A grande maioria das normas trabalhistas está na CLT. Existem também as convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho que auxiliam nessa regulamentação. Mas voltando à pergunta, o salário ele deve ser pago sempre até o 5º dia útil do mês subsequente. Trabalhei em março, recebi até o 5º dia útil do mês de abril, certo? Se isso não for feito, é considerado falta grave do empregador, certo? E é bom lembrar também que até o 5º dia útil, desde que pago em espécie ou em depósito em conta do empregado. Se for feito o pagamento, por exemplo, com cheque, poucas pessoas sabem disso, é necessário que o empregador pague durante o expediente bancário e que permita ao empregado que espera o dinheiro para aquele dia, que vá até a agência bancária, mesmo que durante o expediente trocar aquele cheque. Então, nesse caso, não pode ser combinado.
Não, pode ser pago antecipadamente. Vou Mas dar um depois, exemplo não. para você. Várias empresas, isso é muito comum, pagam o salário parceladamente. Paga a primeira parcela do salário no dia 15, a segunda no dia 30. Mas depois do quinto dia útil, não é considerado legal. Não é legal. Antes pode. Certo. Vamos falar do 13º salário. Assunto importante também. Como se deve pagar o 13º salário? Pode parcelar, pode pagar antecipado? Como é que se pode combinar isso? A regra é a mesma, né? 13º é sempre uma situação controversa, né? Todo mundo espera no final do ano o pagamento do 13º, recebimento do 13º. Pode ser pago antes, o Estado, por exemplo, costuma pagar antes, prefeituras pagam até no meio do ano, isso é muito comum. Mas, em via de regra, é a legislação dizendo que o pagamento tem que ser feito até o dia 30 de novembro, a metade, 50%, e a outra metade até o dia 20 de dezembro. Pagando depois disso, do dia 20 de dezembro, configura-se também falta grave. Também é do empregador da empresa, certo? Então, via de regra, a lei deve ser paga 2 parcelas, dias 30 de novembro e dia 20 de dezembro. Isso, consequentemente, se for quebrada essa regra, tem multa? Multa se for com a fiscalização do Ministério do Trabalho. Certo. Veja bem. Bom sempre lembrar isso também, né, Custódio, que existe uma cultura de entender que a Justiça do Trabalho é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é aquele que fiscaliza, é aquele que multa, né? O fiscal do trabalho chega na sua empresa, na sua loja, na sua fazenda, para verificar se essas rotinas trabalhistas estão sendo respeitadas. Se elas não tiverem sido respeitadas, não estiverem sendo respeitadas, aí sim ele pode multar. E cabe ao empregado que se sentir lesado, num caso desse, caso não queira mover uma ação trabalhista, que denuncie ao Ministério do Trabalho para que ele então tome as devidas providências. Certo. Vamos falar de férias agora. Vou entrar de férias. Qual é o prazo para o pagamento das férias e também do terço das férias? O prazo legal é de 2 dias úteis anteriores ao gozo das férias. Se eu saio de férias no dia 1º de abril, o empregador tem até o dia 28 ou 29 de março para me pagar aquelas férias, para pagar o terço constitucional. Mas é interessante que seja dito, né, e isso faz parte até do desenvolvimento posterior, é importante que seja dito que existe uma dúvida do empregado, principalmente. Eu vou sair de férias, o que eu recebo? Eu recebo só o terço constitucional ou recebo o salário? A questão é a seguinte, é facultado ao empregado que ele receba o salário do mês em que ele está gozando as férias. Um exemplo, no dia 1º eu saio de férias. Então o empregador me paga no dia 28 de março o meu terço constitucional e me paga também o salário do mês de abril, certo? Lá no 5º dia útil de abril eu recebo normalmente o salário de março. Então isso é facultado. Muitas empresas trabalham assim, mas é importante dizer, inclusive, que lá na frente, no final do mês de abril, quando ele voltar de férias, ele não recebe o salário dele de abril, porque ele já recebeu quando saiu de férias. Ele vai voltar a receber o salário somente no mês de junho. Deu para entender? Então, quando você sai de férias, você recebe o terço constitucional, mas é facultado ao empregado receber o adiantamento do salário daquele mês, certo? Então, a pergunta, retornando à pergunta, são 2 dias. Eu saio de férias depois da manhã, eu tenho que receber isso. Certo? Então, o que eu recebo quando entro de férias é isso? Exatamente. Eu recebo, em via de regra, eu tenho obrigação de receber o terço constitucional. O salário do mês de férias é facultado pela nova lei trabalhista, inclusive, é facultado às partes decidirem se querem receber. Por que tem isso? Não é para fomentar turismo, para que o sujeito saia de férias com mais dinheiro no bolso, né? Então, às vezes fica aquela dúvida, mas salário acima do 12º, somente o 13º salário. É verdade que o empregado que falta ao trabalho, ele perde o direito às férias?
Isso também é uma situação que tem que ser levada muito em consideração. É muito comum na nossa região aqui que o empregado seja faltoso, né? Isso não é uma boa, né? O empregado perde com isso, o empregador também perde com isso. Mas é uma regra, né? É uma tabela criada pela CLT, pela norma trabalhista, que diz respeito à falta em relação a férias. Então, se você trabalhou aquele ano que você teve a aquisição das férias, se você faltou 5 dias, você continua tendo direito a 30 dias de férias. Se você faltou de 6 a 14 dias, aí sim já muda de figura. Você passa a ter somente direito a 24 dias de férias. Se você faltou de 15 a 23 dias, você passa a ter 18 dias de férias. Se você faltou de 24 a 32 dias, você passa a ter 12 dias de férias. É uma proporção. Acima disso, é bom lembrar que se você começar a faltar muito, você vai ser mandado embora por justa causa, né? Então, é evidente que nós estamos falando de faltas injustificadas. É aquela que você não tem como mostrar para o seu patrão por que você faltou, né? Então, é importante que o empregado fique ciente de que ele não pode faltar, porque se ele estiver preocupado com as férias dele, ele pode perder alguns dias. E é importante também que o empregador, muitos não sabem dessa situação, tome ciência disso e desconte do empregado nas férias, aquelas faltas que ele fez. Faltas, né? Então as faltas podem ser descontadas. Exatamente, férias, né? Dentro dessa proporção que eu disse, essa tabela que eu acabei de passar para vocês. Certo. Quais as condições que dão ao patrão o direito de mandar alguém embora pela tão temida justa causa, né? É muito mais comum a justa causa do que se pensa, né? Apesar de que o empregador ainda tem a cultura de ter medo da justa causa, né? Eu vou mandar o cara por justa causa embora, aí depois ele vai entrar na justiça, eu não sei como é que vai ser. Mas, respondendo a pergunta, eu fiz aqui um apanhado das mais importantes, né, que são elencadas pela CLT, pelo artigo 482 da CLT, para que vocês entendam. Então vamos lá. Ato de improbidade. O que é o ato de improbidade? É cometer qualquer desonestidade, como furto, por exemplo, você subtrair para você uma coisa que não é sua dentro da empresa. Isso é passível de justa causa. Primeira delas. Por exemplo, incontinência de conduta ou mau procedimento. Um exemplo, um assédio sexual do empregado com uma colega de trabalho ou com um colega de trabalho. A prática até mesmo de sexo dentro da empresa parece que é uma coisa surreal, não, mas é até mais comum do que se pensa também, sabe? O pessoal é meio afoito, vamos dizer assim, né? E também em relação à questão de você ver sites pornográficos, por exemplo, né, na empresa, também é comum, também. Né? Hoje existem ferramentas tecnológicas que não permitem que o empregado acesse esse tipo de conteúdo, mas isso também é passível de justa causa. Também é muito mais comum que se pensa. Né? Vamos lá. Negociação habitual sem permissão do empregador. É você, no uso das atribuições que você tem no seu trabalho, você favorecer um concorrente, por exemplo, né? Isso é uma traição com a empresa que você trabalha, né? Passível de justa causa. Condenação criminal, caso o empregado tenha sido condenado já com um trânsito em julgado, ou seja, não cabendo mais recurso, preso ou não, ele pode ser também demitido por justa causa. A desídia, que é a negligência, né? As faltas injustificadas estão dentro dessa questão da desídia, além de atrasos e outras situações que dizem respeito à rotina de trabalho que o empregado não faz de maneira satisfatória e reiterada, que leva inclusive à justa causa. Embriaguez, quem tomar uma e for trabalhar, não precisa nem discutir, né? E isso aqui na nossa região também é comum. É comum, o empregador aqui da nossa região tem até o hábito de ter um pouquinho de pôr panos quentes nas coisas, até porque a mão de obra é escassa, mas é passível de justa causa sim, que o sujeito que vá trabalhar embriagado ou vá diversas vezes embriagado seja demitido por justa causa, né? É importante que fique-se caracterizado a embriaguez, né? Não é fazer teste de bafômetro não, mas é você ter testemunha, fazer um boletim de ocorrência que comprove ali aquela situação de embriaguez, né?
Violação de segredo da empresa é muito parecido com a negociação habitual. Você, quando é contratado, a empresa tem um sigilo intelectual, por exemplo, e você é um guardião daquele sigilo. Se você transmitir isso para o concorrente, por exemplo, você está traindo a sua empresa, né? Além disso, temos mais umas aqui, que é o ato de indisciplina e subordinação, é que você, aquilo que você... o seu patrão te manda fazer uma coisa, te pede aquele serviço, você faz o contrário, ou você é mal educado, não obedece aquela função, também reiteradamente causa justa causa, né? O abandono de emprego, que é simplesmente você sumir do trabalho, já falamos sobre isso, né? Então, se você sumir do trabalho, a jurisprudência fala hoje em 15 dias, mas a legislação fala em 30 dias de abandono. Se você sumir, você também pode ser mandado embora por justa causa. Ofensa física, vias de fato, eu brigar com você durante o trabalho pode acontecer, né? Evidentemente que é uma conduta horrorosa que também proporciona a justa causa, né? Ato lesivo à honra ou à boa fama, como calúnia, injúria, difamação, que inclusive é crime, né? Se você injuriar um colega, um patrão, um fornecedor, um cliente, por exemplo, você também pode ser demitido por justa causa, né? E também práticas constantes de jogo de azar. Se você for jogar um truquinho lá com um colega no horário de expediente, também o patrão pode não gostar. É verdade. Mas se o empregado cometer essas faltas, posso simplesmente mandar embora assim por justa causa? Como eu disse antes, é necessário que se prove. Prove, né? Prove. Necessário que se prove. Nós do escritório Elvésio Nanica Advogados, a gente sempre sugere ao empregador que cumpra aquele processo interno que é legal e que você fica mais estribado, mais baseado, mais legalizado para que você chegue na justa causa. Que é o processo interno de você passar ao cliente 2 advertências, caso seja reiterado aquela falta ou aquelas faltas. A partir da segunda advertência, a suspensão, e numa quarta situação, aí sim a justa causa. Mas lembrando que advertência e suspensão são documentos escritos, não é simplesmente você está advertido, não. É necessário que você documente, tem um formulário próprio, pela própria internet você pode buscar, né, que você coloque ali qual foi a falta, o dia e horário, e que pegue ali 2 testemunhas para assinar aquela advertência. E se o empregado que cometeu a falta não quiser assinar essa advertência ou essa suspensão, que essas testemunhas também atestem nesse documento que fulano de tal não quis assinar. Com esse procedimento, você inibe qualquer pretensão do empregado em desconstituir a justa causa numa futura demanda, que inclusive, se não for bem feita, pode gerar até dano moral para aquele empregado. Certo. Se essas faltas forem cometidas durante o aviso prévio, é a mesma coisa, o aviso prévio é uma extensão do trabalho, você não extinguiu ainda, o aviso prévio já diz, né? Eu estou te avisando previamente que você trabalha até o dia tal conosco, ou seja, o contrato de trabalho ainda está em vigor, então você pode alterar a modalidade de demissão e demiti-lo por justa causa, não há nenhum impedimento para isso, não. Certo. O empregado pode se recusar a assinar a justa causa? Pode, e geralmente não assina, porque ele entende que aquilo ali, a não ser que seja uma coisa muito visível, né? Seja muito escandalosa, mas geralmente ele entende que ele está sendo injustiçado pelo empregador, né? Quando isso acontece, não só na questão da justa causa, mas também quando a dispensa é imotivada, em que o servidor, o colaborador tem direito ao recebimento de todas as suas verbas, se ele não quiser assinar, é importante que você pode fazer a rescisão dele com ressalvas, né? Coloque ali no verso da RCT que ele não assinou por isso e todo mundo assina, mas se ele não quiser nem receber aquele dinheiro, é necessário que você procure o escritório de advocacia para no dia seguinte, até o dia seguinte dessa rescisão que não aconteceu, você entra com uma ação judicial
junto à Justiça do Trabalho, no nosso caso, jurisdição Três Corações, uma ação de consignação e pagamento, onde você vai depositar em juízo aquele valor, certo? E o empregado, numa audiência que vai ser feita com o juiz, ele pode receber ou não aquele valor, receber com ressalvas, e é isso que geralmente acontece, e ele depois que procure seus direitos trabalhistas através de uma competente ação trabalhista, reclamando aquela justa causa, requerendo os seus direitos rescisórios, porque a justa causa, ela tira praticamente todos os seus direitos, praticamente você recebe só o seu salário, né? E pode até, inclusive, como eu disse, pedir um dano moral, caso fique caracterizado que aquela dispensa por justa causa é injusta. Certo? Certo, certíssimo. Bem explicado. O que é uma rescisão indireta? É a contrapartida. Nós falamos até agora em falta grave do empregado, mas existe também as faltas graves do empregador. Do patrão. Do patrão. Né? É muito comum pagar salário atrasado, não pagar 13º, não é isso? Essas faltas, não recolher o fundo de garantia, talvez seja a mais comum de todas, não recolher o INSS, que é um direito universal do empregado, né? Nós estamos falando aí de aposentadoria, se você deixa de recolher, não conta ali para o tempo de serviço dele. Então, isso é uma falta grave do empregador. Nesse caso, o empregado tem que entrar também com uma ação judicial chamada de despedida indireta, de rescisão indireta, onde ele diz para o juiz, olha, a minha empresa não me pagou X, eu quero rescindir meu contrato por isso, certo? E ele tem direito a todas as verbas rescisórias, inclusive o aviso prévio indenizado, né, que seria normal se ele fosse mandado embora pelo Código 01, que é uma dispensa imotivada, né? Outras situações têm que ser levadas em consideração, porque também existe lá o assédio sexual, o assédio moral, são inclusive situações que eu quero falar em outra oportunidade, que elas são bem abrangentes hoje em dia, né? As vias de fato, acontece de empregador às vezes dar um tapa na cara do empregado, isso também acontece, por incrível que pareça, só que a gente não tem muito conhecimento disso, né? Nesses casos aí, o empregado também tem que procurar a Justiça do Trabalho. Mas tem uma diferença interessante, que nesses casos de assédio moral, assédio sexual ou vias de fato, por exemplo, necessariamente o empregado tem que entrar com essa ação e se afastar do trabalho. Nas questões contratuais que dizem respeito a valores, como por exemplo a falta de recolhimento de fundo de garantia, ele pode entrar inclusive com essa ação e continuar no trabalho. Certo? Certo. Vamos falar agora um pouco, doutor, de quem trabalha à noite. Quem trabalha à noite, trabalho noturno aí, tem algum direito adicional? Tem. Isso aí também, algumas empresas não pagam, né? É também comum que isso aconteça, apesar de que eu tenho visto que as empresas têm se adequado muito, têm entendido que a legislação trabalhista é importante, né? E isso aí não é conversação, não, isso é lei. Nós estamos falando de normas jurídicas que constam na CLT, né, que constam nas convenções coletivas de trabalho. Sim, o que é trabalho noturno? Trabalho noturno é aquele em que o empregado trabalha de 10 horas da noite às 5 da manhã. Nem que ele pegue um pedaço desses horários, esse período que é compreendido entre 10 horas da noite, 22 horas e 5 horas da manhã do dia seguinte, é considerado trabalho noturno. E esse trabalhador noturno tem sim um direito a um adicional de 20% sobre o seu salário. Ou seja, se eu recebo 1.000 por mês, eu tenho direito a R$200 a mais de abono pelo fato de adicional, pelo fato de eu estar trabalhando à noite, que é sempre dispendioso, né? Eu posso desistir de demitir quem já está cumprindo aí o seu aviso prévio? Pode também, é uma situação bem controversa. Voltar atrás, exatamente, né? Pode acontecer. Às vezes Mas será que acontece? Acontece, só que aí tem um detalhe. Eu fui mandado embora, você me mandou embora, né? Eu, se não quiser, não volto mais. É uma negociação. Se você já formalizou aquele aviso, você já passou o aviso de demissão para o seu empregado, ele já se conscientizou daquilo. Se ele não quiser voltar, você é obrigado a demiti-lo
e garantir todos os direitos que ele teria, certo? Mas pode sim uma livre negociação. A nova lei trabalhista, como eu disse, é nesse sentido de livre negociação. É possível sim você voltar atrás e manter o seu funcionário. Certo. Por que existe o aviso prévio, o trabalhado, e o aviso prévio, o indenizado? Como que funciona isso? O aviso prévio trabalhado, o próprio nome já diz, é aquele em que você adverte o seu empregado que ele está sendo demitido e que ele vai trabalhar até o final do contrato, até o dia tal. E o aviso prévio indenizado é aquele em que você abre mão do trabalho desse funcionário durante aquele período, porque você entende que já é contraproducente você manter um empregado já avisado, né? A produção não vai ser a mesma, que não vai ser a mesma coisa. Então, é importante também que seja dito que estudos, né? Nós já temos bastante experiência nessa área, a gente sempre, o nosso escritório inclusive, sempre sugere ao nosso cliente, empresário, né, que ao demitir o empregado, que o faça com um aviso prévio indenizado, porque, repito, é contraproducente, conhecemos casos que não é legal manter o empregado em aviso prévio trabalhado, certo? Lembrando que o aviso prévio, o valor é o salário, mas se ele tiver mais tempo de casa, vai sendo acrescido de acordo com a tabela própria da legislação trabalhista. Meu empregado abandonou o emprego, doutor. O que eu faço? O que eu devo fazer nesse caso? Nós já falamos sobre isso lá atrás, né? O empregado que abandona emprego, ele também pode ser demitido por justa causa. A legislação, ela fala em 30 dias de abandono, mas existem jurisprudências, talvez até na sua maioria já, em que 15 dias de afastamento contínuo já caracterizam o abandono de emprego, a justa causa. O que eu tenho que fazer então para caracterizar isso, doutor Elvésio? Bom, você primeiro vai notificar, você vai através do correio ou pessoalmente aquele funcionário a retornar ao trabalho, né, e explicar o motivo do seu sumiço, vamos dizer assim. Se ele explicar, chegar lá e dizer, eu fiquei doente, e trouxer documento para isso, logicamente que você tem que abonar aquelas faltas e manter o seu cliente ou mandá-lo embora por outro motivo que não seja justa causa. Está justificado. Exatamente. Né? Agora, se ele chegar lá e não justificar, né, você pode mandar por justa causa. Agora, se ele sumir de vez e não aparecer, esse documento, esse telegrama, por exemplo, que você manda para ele comprovando, você vai, evidentemente, entrar também com uma ação de consignação e pagamento, porque ele não compareceu, né, para que ele, em juízo, mesmo que seja por citação por edital, se ele sumir completamente, né, ele receba, ou às vezes até mesmo espólio lá na frente, receba em caso de falecimento do empregado. Certo? Sempre lembrando que essa consignação de pagamento é importante para que a empresa deixe de pagar algumas multas que seriam pagas em casos de rescisão fora do prazo. Certo. Em que hipóteses o meu empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário? Também é importante. Eu vou casar, doutor, quantos dias que eu posso ficar sem trabalhar? Minha mãe morreu, sabe? Então existe uma norma, uma regra. São situações. Então eu vou relembrar aqui algumas delas, como por exemplo o falecimento do cônjuge, do pai, do filho, do irmão. São 2 dias úteis que você tem direito ao afastamento. Casamento, eu vou casar, quantos dias eu tenho? São 3 dias de afastamento que você tem direito. Nascimento do filho, no caso do pai, 5 dias. Isso, inclusive, tem sido tese de alterações, porque tem se entendido, né? Porque hoje a questão afetiva é o que mais se coloca em questão, não só no direito de trabalho, mas também no direito de família e outros direitos. Tem se colocado, inclusive, que é necessário um tempo maior para o pai. Hoje em dia, inclusive, tem pai que consegue, inclusive, a licença maternidade, caso, por exemplo, em caso, por exemplo, de falecimento da mãe, né? No parto. Então, o direito, ele tem essas novidades e a gente tem que estar sempre muito atento. Doação de sangue, por exemplo, você tem direito a um dia, porque você foi lá doar sangue. Serviço militar, enquanto perdurar o serviço militar.
Vou fazer vestibular, você tem direito a se afastar durante o exame vestibular, né, pelo tempo necessário, se tiver uma audiência, você vai ser testemunha ou uma ação que você tem em juízo, o empregador também é obrigado a te dispensar, não é isso? Para acompanhamento de filho menor ao médico também, uma questão muito controversa, a gente escuta muito isso, os contadores aqui que estão me ouvindo escutam, mas meu filho está doente, tem que ir no médico em Varginha, em Belo Horizonte, em São Paulo. Desde que ele tenha até 14 anos é necessário, mas nesse caso é importante que a gente vislumbre as convenções coletivas, os acordos coletivos de trabalho, que eles costumam trazer idades diferentes, prazos diferentes para esse tipo de situação. Certo. Quem tem direito à estabilidade provisória no trabalho? Isso também é uma situação que é muito perguntada. Estabilidade provisória, o próprio nome já diz, ela não é definitiva. Estabilidade definitiva é para o servidor público, aliás, para o servidor público também nem é definitiva, mas isso é uma outra história que a gente fala em outra situação. Então, por exemplo, a mais comum, estabilidade provisória é a da gestante, né? A gestante ficou grávida até o 5º mês, até 5 meses após o parto, ela está estável, ela não pode ser mandada embora. Certo? A licença gestação é uma coisa, ela é de 4 meses, não é isso? Mas ela ainda tem mais um mês, desde que quando ela retorna ao trabalho, de estabilidade. É importante também lembrar que o serviço público, por exemplo, e até algumas empresas já praticam a licença maternidade de 6 meses. Mas a estabilidade provisória é de 5 meses até, legalmente falando, desde a concepção, não é isso? Estou grávida, até 5 meses após o parto. Nós temos também a questão do acidente de trabalho. Acidente de trabalho, doença profissional e acidente de trabalho, elas têm a mesma legislação. Leia-se doença profissional como acidente do trabalho também. O que é uma doença profissional? É muito comum hoje na digitação, que a gente antigamente chamava LER, né? Hoje chama-se DOT, né? Que as pessoas não têm condição de digitar mais, e outras doenças daqueles que trabalham com produtos químicos, né? E acabam adquirindo algumas doenças, até câncer, por lidar com produtos químicos sem a devida proteção. Acidente de trabalho é aquele que que acontece durante o trabalho ou até mesmo no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa. Então, essas situações configuradas e com o devido auxílio, o afastamento por auxílio doença acidentário, geram a estabilidade. Essa estabilidade começa no dia que eu voltei do meu afastamento, no dia que eu voltei ao trabalho, até 1 ano após. E finalmente, os dirigentes sindicais de cooperativa, os membros da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente, eles são sempre eleitos pelos empregados. Essa eleição os dá essa estabilidade. E ela começa desde o registro da sua chapa nessa eleição até 1 ano após o mandato. Então são essas situações que dão a legislação provisória. Certo. Doutor, mais algum assunto que o senhor queira abordar nessa quarta-feira? Eu acho que é interessante que a gente, ainda aí nos primeiros programas, a gente continue falando dessa questão trabalhista. E eu coloco aqui o meu Facebook, a rádio também, o meu telefone é o 999-623067, através até do WhatsApp também, quem queira, que nos dê as sugestões, nos mandem perguntas, né? Porque são situações, repito, corriqueiras, rotineiras, que acontecem no dia a dia da empresa, da fazenda, da loja, do comércio, que às vezes o contador também tem essa dúvida, queira ligar para o advogado para saber o que fazer, nós estamos à disposição. Então, na semana que vem, provavelmente a gente continue com esse tema em questões mais específicas, para depois a gente passar para uma outra área. É um tema bem amplo, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente poderia ter aqui uns 20 programas, mas não é essa a ideia, né? A ideia é que a gente, no máximo aí mais 2, 3 programas, a gente encerre essa questão trabalhista. Então, se você tiver alguma pergunta aí, meu amigo ouvinte, nossos amigos aí que estão pela live no Facebook, do Elvésio Nani Ricardo, podem mandar aí perguntas, tá bom? Se quiser mandar a pergunta aí no
no Facebook aí do Custódio Lemes também, pode, Custódio JL Almeida também pode ficar à vontade. Se tiver dúvida aí, manda para a gente, né, tirar as dúvidas aqui, né, durante o nosso programa aqui, com a palavra O Advogado, com o doutor Elvésio Nani Ricardo, todas as quartas-feiras, aqui a partir da 1h30. Elvésio, obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez, é um Boa prazer, semana, uma honra. Um abraço a todos, Custódio, muito obrigado, um abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.